Boa noite a todos. É com imenso prazer que estamos reiniciando as nossas reuniões do Samaritano. O Samaritano, nosso muito obrigado, que vem nos apoiando através desses anos que estamos juntos. É com imenso prazer que vamos dar início à nossa reunião com o posicionamento das bens sobre os implantes hormonais, como primeiro tema, pelo Dr. Alexandre Hall, e hipogonadismo masculino associado ao uso de opioides, pelo Dr. Marcelo Fernando Ronzoni. O Dr. Alexandre Hall é o presidente do Departamento de Endocrinologia Feminina e Andrologia e Transgeneridade, DEFA, das BEM. Professor de Endocrinologia e Metabolismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Mestre em Neurociências, doutor e pós-doutor em Ciências Médicas pela UFSC. Dr. Marcelo Fernando é diretor do Departamento de Endocrinologia Feminina, Andrologia e Transgeneridade da Universidade Federal de Santa Catarina. Professor de Endocrinologia e Metabologia da Universidade Federal de Santa Catarina e mestre em Cuidados Intensivos e Paliativos, doutor em Ciências Médicas pela UFSC. Nosso muito obrigada. É um grande prazer tê-los conosco essa noite. Vou passar a palavra para a Denise, que dará continuidade a nessa reunião, dando as explicações. Denise, a palavra é tua. Boa noite, Mônica. Boa noite a todos. Obrigada mais uma vez pela presença de todos vocês. Obrigada pelo suporte do Samaritano. A gente hoje certamente vai ter uma excelente sessão e um momento de trocas aqui. A Mônica já falou sobre os nossos dois palestrantes. Brigadíssimo de vocês estarem aqui. São excelentes profissionais, grandes estudiosos no assunto e têm uma grande atuação junto à sociedade e junto à endocrinologia em geral. Então, é realmente um grande prazer e uma honra ter vocês aqui com a gente, para poder trazer compartilhar com a gente o conhecimento e a experiência de vocês nesse assunto, né? E, enfim, vocês, como de usual, a gente eles terão a palavra para fazer a apresentação e vocês que estão conosco, por favor, fiquem à vontade e enviem seus comentários, suas sugestões através do chat, tá? A ideia é que seja bem dinâmico, que seja um evento, certamente, de muita informação, muita troca de conhecimento e que a gente se divirta aqui essa noite juntos, tá? Então, vamos lá. A palavra está com vocês. Brigadíssimo. Alexandre, a palavra é tua. Obrigado, Mônica. Obrigado, Denise. Boa noite a todos. É um prazer estar nesse evento, o primeiro evento do ano do Hospital Samaritano e o nosso primeiro evento também científico em 2022. Então, é uma honra, né? Tudo que tem a ver com o Rio de Janeiro sempre me toca o coração, como todo mundo sabe, né? Eu que sou proveniente do IED. E é um prazer também estar nessa noite dividindo essa sessão junto com o Marcelo. Eu vou compartilhar a minha tela, só quero que todos vocês vejam se ela está ok. Está tudo ok? Está ótimo. Perfeito. Então, vamos lá. Eu vou falar, então, sobre os implantes hormonais, né? Isso foi uma conferência que eu dei e eu transformei ela numa aula de 20 minutos, justamente para sobrar tempo depois para a gente poder conversar. É uma história que é contada, né? Então, se a gente pensa, qual é, talvez, a pergunta que mais aflige os nossos, que deveria, pelo menos, afligir os médicos, né? Essa conduta trará mais benefícios que malefícios para o meu paciente? E a medicina baseada em evidências, ela trabalha tentando responder isso, né? Então, o que é a medicina baseada em evidência? É o uso consciente, explícito e judicioso da melhor evidência clínica disponível para tomar decisões sobre o tratamento de um paciente. E criou-se já há muito tempo essa pirâmide, essa hierarquia das evidências, onde a gente tem a base, a experiência pessoal, que está longe de ser uma coisa ruim, mas não é o mais importante. Não adianta a pessoa dizer, eu trato assim. Isso não é o suficiente. A gente vem com os estudos de série de casos, estudos de coorte, a gente tem os RCTs, os estudos randomizados, controlados, e na ponta as revisões sistemáticas e meta-análise de RCTs. E ao longo do caminho a gente vai ter muitos vieses, né? De seleção, de confusão, de intervenção, de segmento, de análise. Então é fácil se confundir se eu só uso a experiência clínica.
E aí a gente tenta responder duas perguntas, né? Eficácia e segurança, tão difíceis de serem respondidas sem eu ter um RCT. Nesse sentido, evidências é o que baseia a medicina baseada em evidências, mas a gente também tem a experiência clínica, só que cada vez parece que ganha mais força o desejo do paciente. Então, se o paciente quer ganhar o corpo X, isso é o suficiente para fazer uma intervenção Y. E isso não é verdadeiro. E isso é que a gente tem batido nessa tecla, porque o que leva à utilização desenfreada de hormônios, principalmente de implantes hormonais, não é tratar doença, é buscar um objetivo estético, sempre, ou pelo menos na maioria das vezes, acompanhado de possíveis efeitos adversos que podem, muitas vezes, serem graves. Nesse sentido, a gente começa a falar de implante. Implante, na realidade, é uma via de administração. A gente tem inúmeras vias de administração no corpo, né? Oral, sublingual, parenteral, tópica, transdérmica, intraocular, intrarrespiratória, retal, intravaginal, intrauterina, uretral, peniana e ainda novos devices de administração de drogas. Todas são possíveis, todas são viáveis. Não tem um problema com relação à via de administração. O que tem que entender é que quando eu enfio alguma coisa na pele, eu tenho uma ação no subcutâneo, que é diferente do intramuscular, que é diferente do intravenoso, que é diferente do transdérmico, que é diferente do implante. Não dá de dizer que tudo é a mesma coisa, principalmente se não foi estudada para aquilo. Até porque eu vou ter curvas de absorção desses fármacos diferentemente da onde ele tiver sido colocado, seja pela boca, sublingual, subcutâneo, intradérmico, ou mesmo endovenoso ou intramuscular. Então, esse simplismo que as pessoas utilizam para justificar os implantes é uma das coisas que serviu como base no posicionamento da nossa sociedade, da ISBEM. Nesse sentido, apareceram, então, nos últimos, talvez, 15 anos, os modismos dos implantes hormonais, que foram chamados de vários nomes, que foi chamado de chip da beleza, chip do rejuvenescimento, implante do rejuvenescimento, implante de androgênios, e foram sendo modificados, meio que se baseou nesse device, que é um device que foi estudado, realmente que parecia um chip, mas, no fundo, hoje, o que se fala no Brasil são esses tubinhos, uns tubinhos que são colocados no subcutâneo e que vão ter uma liberação de hormônios e outras substâncias de forma progressiva entre 6 e 12 meses. Tá? E aí começou a aparecer a propaganda. As redes sociais, elas pulverizaram esse conteúdo. Então, propagandas como essas, que falam dos implantes hormonais, cursos de reposição hormonal e dispositivos dérmicos inabsorvíveis, dispositivos dérmicos que não põem só testosterona, estradiol, progesterona, põem oxandrolona, põem clomifeno, pode ser pior, que põe tadalafila, que põe metformina, e eles chegam ao absurdo de dizer que formam especialistas em implantes hormonais. Opa, especialista? Vamos lá. A Associação Médica Brasileira define para nós 55 especialidades médicas no Brasil oficialmente. Essas são as 55. Desculpa, 55. Dentre elas, a nossa, endocrinologia e metabologia. Eu sei que a gente tem um público que talvez tenha outras especialidades médicas e que, como a gente sabe isso, com o registro do RQE no Conselho Regional de Medicina de cada estado. Então, além do CRM, tem que ter o RQE. Então, deixando claro, didático, para quem quiser bater foto e publicar. Não existe especialista em implante hormonal. Isso não é uma especialidade médica. Está cheio de médico vagabundo, recém-formado, que pega e põe no seu currículo que ele é especialista nisso. Não é. Isso é passível de denúncia para os conselhos regionais, porque isso não é uma especialidade médica. Então, isso tem que ficar claro, dito e redito por todo mundo. Colocar um implante, usar um remédio, ok, é possível, ninguém está falando isso. Agora, dizer que tem uma especialidade médica de implante hormonal, isso é uma mentira, isso é uma falácia, isso é passível de punição dos conselhos regionais. Aqui tem um conceito, que eu acho que é super importante, que eles vivem jogando na lata do lixo e ainda pisando em cima. Uma intervenção A, por via oral, estudada num RCT, vai gerar uma eficácia 1 e uma segurança 1. É o resultado daquele estudo. E eles simplesmente dizem assim, então essa mesma intervenção A, se eu usar na via transdérmica, vai gerar a mesma eficácia 1 e a segurança 1. Mentira! Precisa fazer um RCT para isso dali. Não dá de simplesmente colocar aquela via de administração para outra e dizer que o resultado é exatamente o mesmo. Ou, uma intervenção A2 por via oral vai gerar uma eficácia 2 e uma segurança 2. E o que eles fazem? Então, se eu juntar A1 com A2 por via transdérmica, eu vou ter a segurança, a eficácia 1
com a eficácia 2 e a segurança 1 com a segurança 2. Mentira! Somente um RCT poderia responder essa pergunta. Então, isso tem que ficar claro, porque isso é a base de tudo que a gente aplica na medicina nos últimos 30 anos. O primeiro dos hormônios que eu vou falar, então, é a testosterona. Quero que lembrem dessa figura, o ciclo pentanoperidofenantreno, é a base da testosterona, o principal androgênio no sexo masculino, e que há muito tempo a gente vem falando sobre ele, tem esses guidelines, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, publicado em 2019, do Endocrine Society, teve o posicionamento global, que é esse aqui, um mês depois do nosso, todos falam a mesma coisa, todos baseados em evidência. Basicamente, para lembrar, a concentração de testosterona diminui durante os anos reprodutivos da mulher, tá? Depois ela se estabiliza e não se sabe se isso é benéfico ou não, tá? A metodologia de precisão para dosar testosterona é cromatografia líquida ou gasosa e espectrometria de massa em tandem, e os ensaios diretos são péssimos para a mulher. Então, não serve para diagnóstico, exceto de hipertestosteronemia, para síndromes hiperandrogênicas. É o único objetivo da dosar testosterona numa mulher. E existe uma única condição, um nicho, que talvez a gente possa pensar em utilização da testosterona na mulher, que seria a síndrome do desejo sexual hipoativo, ok? Mas olha que todos os guidelines falam. Nunca utilizar injetável ou implante, ou formulações que deixem doses suprafisiológicas. E aí começa o pulo do gato. Ninguém usa para isso. As doses suprafisiológicas são como efeito anabolizante. E aí começa a aparecer a real história a respeito dos implantes hormonais. Tá? Por quê? Porque existem efeitos colaterais a respeito da utilização de esteroides masculinos em mulheres, acne, crescimento de pelo, engrossamento de voz, abscesso, aparência muscular, clitoromegalia, menorreia, infertilidade, alteração de mama, alteração de fígado e casos relatados na mídia leiga de até morte por uso de esteroides anabolizantes. Ok? O segundo hormônio que eu vou falar para vocês, que foi o motivo realmente do posicionamento da ISBEM, é a gestrinona. Eu queria que vocês gastassem 2 segundos comparando a testosterona com a gestrinona. Olhem as duas moléculas. A similaridade. As duas partem do ciclo pentanoperidofenantreno. Elas são muito parecidas. Por isso que a gestrinona é uma molécula com ação androgênica, antiestrogênica e antiprogestogênica. Essa que é a característica da gestrinona. Quando a gente põe no Medscape, gestrinona ela aparece ali. Aparece de algumas coisas relacionadas principalmente à endometriose, ok? Quando a gente faz, e eu mantive essa da conferência, foi uma avaliação que eu fiz no dia 1º de novembro, não mudou muita coisa, eu ponho no PubMed a palavra gestrinona, tem 276 resultados. Olha quando é que é o pico da gestrinona estudada no planeta Terra, 1989. Então, como é que pode hoje ser usada uma coisa que não é muito estudada? Olha como é a curva normal de conhecimento, endometriose. A curva vai aumentando, vai se estudando cada vez mais. A gente, com o passar das décadas, a gente aumenta o nosso conhecimento. Agora, se eu pego e junto, por exemplo, implante de gestrinona, o PubMed mostra 28 referências apenas. E eu me dei ao trabalho de buscar uma por uma das 28 referências. Todas eu busquei. E vocês observem que elas começam em 1978 e vai até 2018, e a maioria delas, que apesar de estar como implante de gestrinona, parte delas não é implante, parte delas é em ratas, tá? Parte delas é em revisão. Então, implante de gestrinona estudando doenças, não tem no PubMed. Não tem, pode ter em revista não indexada, de baixo impacto, e isso é uma outra história. Eu remonto para vocês o primeiro artigo que está ali. Eu consegui ele, 1978, tá? Sobre implante de gestrinona, e observem quais eram as referências na época. As 4 que eu estou citando aqui são do professor Elcimar Coutinho, que é o pai de toda essa história, um cientista extremamente inteligente, relacionado com a ginecologia, tal. O primeiro paper dele de 1970, depois 1972, depois 1974, e esse último aqui. Então, era toda uma metodologia com um número pequeno de pacientes, com critérios totalmente questionáveis e que nunca foram replicados. Tanto é que eles não aparecem nem no PubMed. Em 2006, numa revisão de endometriose do Ministério da Saúde,
se cogitou a incorporação de gestrinona em comprimido para o tratamento. E nessa época, os pesquisadores do Ministério da Saúde falavam que o grande problema seria o risco de efeitos adversos, alguns graves e irreversíveis, baseado muito nesse artigo do New England de 2001. Gestrinona oral para endometriose. Já nessa época já se falava desses efeitos colaterais. Pois bem, na Anvisa houve um registro da gestrinona oral para endometriose. No final dos anos 90, registro esse que durou durante 2 anos. Gerou uma medicação, que na época se chamou Dimetrose 2,5 miligramas, da Sanofi Aventis, que nunca renovou esse registro, tá? E que na bula dizia que a única indicação era para endometriose. Quando a gente vai para o bulário oficial da Anvisa, gestrinona não aparece. Como pode uma medicação estar sendo utilizada em território nacional e não ter registro e nem ter bula, e mesmo assim ser utilizada de maneira quanto mais por tanta gente? Então, isso também foi embasado no nosso posicionamento. Outro detalhe importante, se a gente vai para a lista da UADA, que é a entidade que faz a antidopagem no planeta Terra, a gente tem as substâncias que são consideradas doping, tem uma lista só de anabolizantes. E olha quem aparece ali, bonitinha, gestrinona, reconhecida no planeta Terra como uma substância anabolizante, assim como a testosterona, que daí todo mundo sabe. E qual é o problema? Na nossa lista C5, na nossa lista C5 de anabolizantes no Brasil, a gestrinona não faz parte. Então, foi mais uma coisa levantada sobre esse poço sem fundo do que é a gestrinona. Pois bem, quando a gente pensa em implantes, a principal empresa que coloca implantes no Brasil é essa, que se chama Eumeco, que é do professor Elcimar Coutinho. Ele, infelizmente, faleceu há cerca de 2 anos atrás, no início da pandemia, mas a empresa ela continua e eles oferecem cursos e eles oferecem, basicamente, muita informação sobre isso e educação sobre isso e trabalham com o nomegestrel, o nestorone, o estradiol, a testosterona e a gestrinona, que é o carro-chefe. E observem que como que é feita a propaganda. A gestrinona, além das indicações tradicionais, quais indicações tradicionais se não tem bula? Quais? Como a endometriose e a miomatose, é indicada também para o tratamento da TPM, adenomiose, hipertrofia uterina, da baixa libido, da perda de massa muscular, e da massa óssea, revertendo, quando associada a estrogênio, a osteopenia ao fim de alguns meses. Os efeitos colaterais da gestrinona são observados mais nas mulheres jovens e refletem a sua ação androgênica. Então, é com uma sutileza, não fala dos efeitos androgênicos e faz uma propaganda que, segundo o nosso Conselho Federal de Medicina e a sua resolução 1974/11, é vedado fazer esse tipo de propaganda para o médico, pelo menos, fazer afirmações e citações ou exibir tabelas e ilustrações relacionadas a informações científicas que não tenham sido extraídas ou baseadas em estudos clínicos veiculados e publicados em publicações científicas, preferencialmente de nível de evidência 1 ou 2. Aonde está escrito aquilo em algum paper de RCT ou coisa parecida? Nada. É uma propaganda enganosa. E é isso que motivou todo o nosso posicionamento e o nosso processo. E o mercado é assim. Uma amiga do Rio de Janeiro, eu não vou citar o nome, participando de um grupo, recebeu, sem querer, uma farmácia de manipulação que mandou para ela, achando que ela era prescritora de implantes. E olha como é que eles vendem a ideia. E aqui está o custo. Olha que bonitinho ali embaixo. Então, por exemplo, ali o preço unitário de um implante de gestrinona, o médico, o bonitão, vai pagar R$440. Quanto é que eles cobram? 2.000, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Então, vocês começam a ter uma ideia de que isso é uma fábrica de dinheiro. Fácil. Fácil, fácil. Só que o problema é que isso tem consequências. A gente está falando de risco à saúde das pessoas. E o problema é que isso caiu como queridinho de youtubers e pessoas que têm milhões de seguidores, e as pessoas começaram a falar sem nenhum pudor que colocavam o chip da beleza, sem nenhum pudor que o objetivo era o objetivo estético. E quando você ia ver quem eram os médicos dessas pessoas famosas, via lá esse link da pessoa, longevidade, ginecologia e endocrinologia. E aí você entra no site do Conselho Federal de Medicina, qual é o RQE do médico? Nenhum.
Então, ainda por cima, fazem uma propaganda enganosa que ele não pode anunciar uma especialidade que não tem. Então, a gente começa a ter esse cenário muito mais desenhado. E desde 2012, esse parecer fantástico do Conselho Federal de Medicina, quando tentaram instituir a medicina anti-aging no Brasil, o Conselho Federal deixou claro, não se deve utilizar hormônios com terapia anti-envelhecimento ou com o objetivo de retardar, modular ou prevenir o processo de envelhecimento pela falta de evidências com relação a isso, seja de benefício ou de segurança. A Febrasgo se posicionou a respeito também contrária aos implantes de gestrinona, tá? Por duas vezes, uma em 2018, outra em 2021, agora recentemente, e sempre com a mesma argumentação que nós também fizemos, a gente só foi por um outro caminho, tá? E a SBEM vem falando sobre isso há muito tempo. A SBEM é contrária ao uso de hormônios, seja por meio de implante ou não, com objetivo estético ou para melhora da performance. Aqui o grande problema é a utilização de drogas para performance estético e não para tratar doenças, né? Então, o resumo disso tudo, antes de eu mostrar o posicionamento, é que vias de administração de fármacos são iguais? Não. Estudos realizados em uma via de administração significa que os resultados são iguais nas demais? Não. Atualmente, a formulação de testosterona aprovada para mulheres por agências regulatórias nos Estados Unidos ou na maioria dos países? Não. É possível afirmar sobre a eficácia e segurança de um tratamento sem estudos RCT? Não. Implantes hormonais são amplamente estudados por RCT no tratamento de diferentes doenças? Também não. E, por fim, implantes hormonais devem ser utilizados com fins estéticos? Não. Então, é uma série de não. E isso tudo levou a gente a fazer e a publicar no dia 6 de novembro, depois de uma conferência minha durante o CAEFA, o posicionamento da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia sobre o uso e abuso de implantes de gestrinona no Brasil. É interessante a gente observar que tanto o CFM como a Anvisa, eles acabaram sendo muito marcados em todas as nossas publicações, tá? E esse é o documento que eu não vou ler para vocês, mas fundamenta tudo isso, fala exatamente o que eu contei nessa aula, e ele termina com a Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia vem a público informar que também não reconhece os implantes de gestrinona como uma opção terapêutica para tratamento de endometriose, rechaça veementemente o seu uso como anabolizante para fins estéticos e de aumento de performance física e conclama as autoridades regulatórias para incluir a gestrinona na lista C5. E isso fez com que nós gerássemos uma denúncia na Anvisa, além de ter mandado para o CFM e para a ANB, que imediatamente replicou e referendou o nosso posicionamento. E foi uma grata surpresa quando, no dia 14 de dezembro, a gente recebeu a primeira resposta, a gente participou de umas reuniões, mas a gente já recebeu uma resposta da Anvisa com uma nota técnica, onde eles falavam exatamente isso, que a Gerência Geral de Medicamentos e Produtos Biológicos ratifica que não há medicamento contendo o insumo gestrinona válido no Brasil. Eles destacam que é preocupante o relato da SBEM e eles falam que, em outras palavras, não é possível alegar que esses produtos são eficazes e seguros, o que representa per si um risco à saúde pública. E proibiram a propaganda de gestrinona no Brasil. Isso também foi feito por meio de um e-mail de resposta à SBEM, encaminhado para o César, o nosso atual presidente, tá? E que fala que, além disso tudo, eles vão começar o processo para incluir a gestrinona na lista C5 de anabolizantes, o que faria com que essa medicação, se tivesse alguma indicação, precisasse da receita dupla via controlada, com colocação de CID, com colocação de CPF, tal qual é uma prescrição, por exemplo, de uma injeção de testosterona que está na lista de anabolizantes. Então, esse é o cenário que foi, esse que é a história do implante. A gente tem cenas do próximo capítulo para 2022 que a gente pode conversar na discussão, mas eu queria deixar essa mensagem que vale a pena, a gente tem que se unir para conseguir alguma coisa, porque o número de pessoas que querem o caminho fácil, o caminho da utilização da nossa especialidade médica, que eu estou falando enquanto endocrinologista, de aviltar a utilização dos hormônios é cada vez maior, e quanto mais unidos nós formos, como foi nesse processo, eu acho que mais resultados nós vamos ter. Eu agradeço a atenção de vocês nessa primeira parte, eu vou parar o meu compartilhamento e vou passar a palavra para o Marcelo, que vai apresentar essa segunda parte, e depois a gente volta para conversar com todos vocês. Obrigado, pessoal. Obrigado, Alexandre. Parabéns pela aula. Então, eu gostaria de dar seguimento a essa nossa aula de hoje com a segunda etapa. Quero agradecer
em nome da Mônica e da Denise o convite, em nome do Alexandre o convite também. E me coube a gente mudar um pouquinho do assunto para depois a gente discutir em forma conjunta sobre questões do DEFAT, mas eu vou falar um pouquinho sobre o hipogonadismo masculino associado ao uso de opioides. Vocês vão encontrar em várias publicações esses termos, como OPID ou AIOD, que acaba colocando opções de outros termos para esse hipogonadismo tão pouco falado e que eu vou tentar transcorrer em relação a ele nos próximos minutos. Eu não tenho nenhum conflito de interesse para essa apresentação. E sempre que a gente vai falar em hipogonadismo masculino, sempre é importante a gente trazer esse slide. Todas as minhas aulas eu trago ele para a gente lembrar o conceito, né? Então, o hipogonadismo masculino é aquela síndrome clínica que decorre da incapacidade do testículo em produzir proporções ou concentrações adequadas, seja de testosterona, sejam de espermatozoides, em qualquer nível do eixo hipotálamo-hipófise, testículo, seja hipotálamo, hipófise ou dano gonadal. Quando a gente fala em opioide, a gente não tem muito no nosso dia a dia esse manejo dos opioides, mas o conceito é que qualquer medicação que tenha ação agonista ou antagonista em receptores opioides específicos do nosso corpo são classificados como opioides. Mas vale destacar que a gente tem algumas substâncias endógenas que têm ação em receptores opioides, como as encefalinas, as endorfinas, as dinorfinas, e têm funções fisiológicas importantes que envolvem funções neuroendócrinas e envolvem funções de nociocepção. Mas o que a gente vai falar muito hoje é sobre o uso dos opioides externos, exógenos. Então, pensando um pouquinho nisso, eu vou partir para uma parte inicial mais de fisiologia, para a gente poder entender a parte de hipogonadismo, onde qualquer opioide externo, ele vai agir sobre seus receptores específicos, e são receptores do tipo proteína G. E vão ter duas funções principais quando tem essa ação no receptor opioide. Ou vai haver uma redução de entrada de cálcio e, consequentemente, uma diminuição de neurotransmissores na fenda pré-sináptica, ou então um aumento do efluxo de potássio, promovendo uma membrana pós-sináptica um pouco mais hiperpolarizada. Ou seja, estamos falando aqui em todo o circuito neurológico que envolve córtex, primeiro, segundo neurônio, envolvendo principalmente as vias de inibição de dor. Mas facilitando um pouquinho mais esse desenho, a gente pode conceituar uma inter-relação quando se fala em receptor de opioide com receptores GABAérgicos e receptores dopaminérgicos, que vão além do efeito analgésico tão conhecido, a gente não pode esquecer que a ação sobre esses receptores também vão melhorar o humor, causando euforia, e que muitas vezes é o que algumas pessoas procuram no seu uso recreacional, e também há uma ativação dopaminérgica de recompensa, que também traz uma questão de bem-estar e muitas vezes gera a dependência ao uso dessas medicações, quando não em uso terapêutico. Então, eu falei dos receptores, a gente tem vários receptores, os mais conhecidos são o mu, o delta e o kappa, mas a gente tem várias inter-relações, sejam de receptores ou de proteínas interativas, que vão fazer a ação desses opioides. E esses opioides, por que a gente tem que falar eles hoje, né? Por que a gente está trazendo essa informação? Porque é só olhar no PubMed ou nas publicações o quanto a terapia com opioide é uma forma eficaz de analgesia, que cada vez vai ser mais utilizada. Nas últimas décadas, está extremamente comum a utilização de opioides para tratamento de dor crônica. E da mesma forma que aumentou o uso dos opioides, também aumentaram os relatos de endocrinopatias associadas ao uso de opioides. E no caso nosso, falando do hipogonadismo associado. Então, não é apenas o hipogonadismo, mas eu vou focar especificamente na endocrinopatia relacionada ao eixo gonadal. Mas os dados de literatura, quando a gente vai procurar, ainda são muito escassos. Não temos muitos ensaios clínicos randomizados, não temos muitos estudos com um N substancial, mas é fato que é importante identificar a deficiência androgênica porque tem um impacto negativo na saúde global de todos os pacientes, como eu falarei nos próximos slides. Para quem não está acostumado, quando a gente fala em opioide, a gente está falando basicamente dos derivados de uma planta, que é a papoula, que foi inicialmente descrita desde a época mesopotâmica. E aqui o que eu quero destacar é que naquela ocasião ela era conhecida como a planta da alegria. Mas foi, depois de muitos anos, só em 1805,
que esse boticário alemão conseguiu isolar um pó, na época o pó cristalino do ópio, que foi denominado na ocasião como mórfio, que é o precursor da morfina. Mas em 1925, então é pouco tempo, depois até da questão da insulina, que o químico orgânico britânico Robert Robson colocou e descobriu a descrição dessa estrutura química da morfina, o que rendeu a ele o Prêmio Nobel de Química em 1947. Quando a gente fala em opioides, a gente também tem que entender as classificações. Eu tenho opioides naturais, que são os derivados específicos dessa planta. Eu tenho os semissintéticos, que são os derivados do ópio, e aqui entra a heroína, oxicodona, metadona. E eu tenho os totalmente sintéticos, fentanil, petidina, meperidina, que são os que mais estão sendo utilizados recentemente pela facilidade, às vezes, de acesso de algumas pessoas e a questão da dependência. Mas qualquer um deles pode fazer interferência sobre o eixo gonadal. Também a gente pode separá-los em relação à sua intensidade de ação ao receptor, como opioides fracos ou opioides fortes. E esses opioides vão ter impactos diferentes a partir da sua força no eixo gonadal. Lembrando, como eu disse anteriormente, ações antagonistas, como a naloxona e naltrexona, também são classificados como opioides, mas nesses casos eles não têm ação sobre o eixo gonadal de forma negativa. E quando a gente vai falar em ações e intensidades, muitas vezes o comparativo é a própria morfina. Então, a morfina como comparador, cito aqui para vocês, fentanil, olha a intensidade de conversão e intensidade de ação comparado com a morfina. Em algumas situações, como metadona em altas doses, a conversão é 1:12. Então, a intensidade é extremamente importante e não pode ser desprezível. Então, voltando um pouquinho à questão funcional da aula do hipogonadismo. A gente tem que partir da questão fisiológica, eixo hipotálamo, hipófise e gônadas, e lembrar que a gente tem descrito nas nossas diretrizes de hipogonadismo o uso de opioides como uma causa conhecida de hipogonadismo secundário, de classificação funcional, ou seja, reversível, e que deve ser considerada e deve ser perguntada e avaliada nas anamneses dos pacientes, o que geralmente não é feito. Porque o opioide pode agir em vários níveis desse eixo central hipotálamo-hipófise, como aqui destacado. Mas, falando mais especificamente, a principal ação que a gente tem é uma ação de inibição da pulsatilidade do GNRH, consequentemente diminuição de produção e liberação de LH e FSH. Então, essa é a ação primordial do hipogonadismo. Eu trago aqui duas revisões, incluindo, quero destacar essa primeira de cima, que é uma revisão como primeira autora da Mônica Gadelha, que foi lançado semana passada, mostrando quais são as interferências dos opioides no eixo hipotálamo-hipófise do ponto de vista central. E a primeira questão é o hipogonadismo hipogonadotrófico em associação também com hiperprolactinemia, que pode ser causa ou até concomitância em interação com o hipogonadismo para fazer esses níveis circulantes de testosterona serem menores. E não podemos deixar de citar que insuficiência adrenal central, por também inibição da pulsatilidade do CRH, é causa importante de alteração hipofisária do uso de opioides. Mas a gente tem outras situações de interferência. Estudos de usuários de heroína mostram que há um aumento da SHBG produtora e circulante de forma bastante expressiva nesses pacientes, o que vai levar a uma redução da testosterona livre circulante e uma concomitância de interação e aumento do impacto do hipogonadismo. Outra questão que não podemos deixar de citar são ações centrais via leptina e não só via o opioide. Há também uma interação do opioide com a leptina, e a gente sabe da importância da leptina no eixo hipotalâmico hipofisário, podendo também intensificar essa ação de redução de pulsatilidade. E também, do ponto de vista periférico, os opioides têm ação direta na 5-alfa-redutase, fazendo um aumento da sua expressão e ação, e isso promove um efeito catabólico da testosterona. Ou seja, reduz produção de testosterona central, reduz conversão, aumenta, na realidade, inativação da testosterona periférica, aumenta a SHBG e também tem uma ação via leptina. Não bastando todos os impactos no eixo hipotalâmico, hipofisário, testículo,
também há relatos que há ação direta dos opioides sobre córtex adrenal, suprimindo a produção de androgênios adrenais, tanto em homens quanto em mulheres, mas aqui eu destaco que não é o foco da aula, nas mulheres que muitas vezes têm uma importante fonte de androgênios adrenais, que isso pode impactar em vários sintomas por causa dessa ação adrenal também. Então, lembrando toda essa parte inicial, onde é bastante coisa que os opioides podem interferir, a gente tem que lembrar que muitas vezes a gente está lidando com pacientes cronicamente enfermos, mais idosos, com outras comorbidades e que podem ter outras etiologias para o hipogonadismo. Eu destaco aqui a questão do envelhecimento. É fato que, com o avançar da idade, aumentam-se as taxas de hipogonadismo. Então, eu não quero aqui dizer que todo paciente que usa opioide que vai ter testosterona baixa, a culpa é do opioide isoladamente. Ele pode estar associando ou intensificando outras etiologias de hipogonadismo, que são sabidamente conhecidas, sejam elas orgânicas ou funcionais, centrais, primárias ou secundárias, elas vão ter que ser lembradas e a gente tem que tentar diferenciá-las e colocar o opioide como uma opção de outra etiologia deste hipogonadismo. Mas eu venho com essa pergunta, assim, então qual a importância da gente estar falando isso agora, tirando esses 20, 25 minutos para falar sobre opioide e hipogonadismo? Há um crescente aumento do uso, talvez da mesma forma que o Hall colocou o alerta do uso de implantes, gestrinonas e outras questões não reconhecidas, a gente está vendo um aumento do número de uso de opioides, não de forma de prescrição médica, com usos recreacionais. Isso está virando um grande problema nos Estados Unidos, e vejam aqui que principalmente há uma predominância de aumento do uso de opioides sintéticos, principalmente a bases de fentanil, e aqui o número de óbitos por overdoses está simplesmente estourando. Isso fez com que soasse um alerta em todos os Estados Unidos, mostrando que isso é em todo o país que está acontecendo, algumas regiões mais concentradas, mas isso vai se espalhar no mundo todo, com certeza. Já vemos aqui no Brasil um aumento dessa procura, dessa descrição, mas vai aumentar e a gente tem que estar diante do conhecimento, porque vai cair no consultório de cada um de vocês, ou quem está atendendo em hospital, pacientes que vão ter interferências do uso de opioides. E aqui eu achei muito interessante o que esse autor colocou, um autor australiano, aqui em 2020, colocando que é razoável a gente hipotetizar que talvez efeitos da redução de testosterona podem contribuir para esse comportamento suicida que pacientes que usam opioides estão apresentando hoje em dia. Então, talvez aqui esteja uma das primeiras respostas do porquê a gente tem que falar sobre isso, porque está afetando o comportamento e aumentando mortes em todo o mundo. Como eu faço o diagnóstico? Como qualquer diagnóstico de hipogonadismo, a gente tem diretrizes específicas para isso, onde a gente vai partir de uma boa história acolhida, de uma anamnese e exame físico adequado, onde a gente vai buscar sintomas descritos por esse paciente. Essa tabela são sintomas relatados com pacientes usuários de opioides e vejam, depressão e ansiedade, redução de libido, infertilidade, disfunção erétil, são as mesmas queixas de outras etiologias de hipogonadismo. Mas existem alguns fluxogramas específicos para pacientes usuários de opioides. Daqui eu cito um deles, que a partir de sinais e sintomas detectados de hipogonadismo, uma avaliação básica inicial deveria constar como uma avaliação de testosterona, seja ela dosada em jejum, de manhã cedo, preferencialmente entre as 8 e 9 horas da manhã, com dosagem de LH, FSH e, se necessário e se possível, SHBG, para uma avaliação adequada do eixo gonadal masculino. Uma avaliação do cortisol sérico, pelo risco que eu falei anteriormente do hipocortisolismo que pode acontecer, e a partir daí fazer todas as propedêuticas específicas do hipoandrogenismo, do hipocortisolismo, uma dosagem de prolactina para avaliar hiperprolactinemia e uma avaliação de saúde óssea pelo impacto de saúde óssea, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Então, essas seriam etapas ou 4 pontos que a gente deveria avaliar. Eu trago aqui uma meta-análise de 2020, volto a dizer, estudos pequenos, temos poucos estudos, mas uma avaliação global sobre impactos gonadais mostram que a magnitude de sintomas se aproxima próximo a 60% a 65% dos pacientes relatando algum sintoma de impacto gonadal.
Mas se a gente vai para alguns estudos específicos, por exemplo, trouxe 2, mostram em algumas coortes prevalências de disfunção erétil que se aproxima 90% dos usuários, ou 96% de alguns grupos mostram redução repentina ou desaparecimento completo da libido algumas semanas após o início da terapêutica. E esse risco de impacto na função gonadal, ela é também de acordo com a duração e a dose da medicação. Então, opioides como metadona e morfina, que são agonistas mu completos, que têm um alto risco de hipogonadismo, são diferentes, por exemplo, do tramadol, que tem uma ação, quando comparado com a morfina, menor. Ele é um agonista parcial, ele vai ter menor risco de ter a diminuição. Isso também acontece quando a gente vai falar com relação à dose da medicação. Esse é um dos estudos que avaliou apenas metadona. E vejam que com o aumento gradual da dose de metadona, há um decréscimo importante dos níveis de testosterona, partindo de quem não usa em torno de 450 e chegando em doses extremamente elevadas, próximo a 170. Então, conforme a dose, há um aumento dos níveis ou dos riscos de hipogonadismo e redução dos níveis de testosterona. Isso também acontece com a potência do opioide. Quando comparado com placebo, morfina tem um odds ratio de 2,4 de risco de hipogonadismo ou de deficiência androgênica. E se a gente vai avaliar fentanil, por exemplo, esse odds ratio passa para 25. E isso independe de outros valores, de outras situações confusionais, como obesidade, diabetes. É totalmente avaliação específica do uso dos opioides. Então, isso é uma magnitude que a gente não consegue nem muito quantificar pela falta de experiência que a gente está tendo nos últimos tempos, mas que vai, como eu disse, aumentar muito nos consultórios. A duração do tipo de medicamento também tem essa interferência. Se a gente usa medicamentos opioides de longa ação, eles são mais impactantes dos de curta ação. E isso levou a uma teoria de alguns autores chamada hipótese do nadir, porque geralmente as prescrições terapêuticas têm intervalos de 6 horas, podendo ser mais reduzido, mas em média vamos colocar em torno de 5 a 6 horas entre as doses. Se eu uso um opioide de mais curta ação, ele vai ter um impacto inicial, vai fazer a curva de ação e ele tem um decréscimo. Antes de eu chegar na próxima dose, esse decréscimo da ação da medicação poderia dar a chance do eixo tentar se recuperar, porque vocês vão ver que, felizmente, com a suspensão do uso da medicação, o eixo volta a se recuperar de forma extremamente rápida. Então, talvez esses pequenos intervalos ao longo do dia que dão um pouco de chance do eixo se recuperar, possam fazer um impacto menor dos de curta duração quando comparado com os opioides de longa ação. Outra questão é em relação ao tempo. Os tempos são muito variáveis nos estudos, mas parece que os impactos mais proeminentes são após 4 semanas do uso de terapêutica para dor crônica ou outra indicação de opioide. Mas opioides administrados de forma intratecal já começam a promover impactos a partir da primeira semana de uso. E estudos pequenos em usuários de heroína e metadona, a testosterona já cai horas após o seu uso. E como eu disse, felizmente, essa recuperação acontece de horas a dias após a suspensão, um pequeno impacto permanente no eixo, diferente do que a gente vê, por exemplo, em usuários crônicos de anabolizantes. Então, partindo em relação a isso, eu trago o que a gente tem também de saúde óssea. Saúde óssea, a gente tem aqui muitos vieses, porque a gente está diante de pacientes com muitas outras comorbidades. Mas a prevalência de osteopenia e osteoporose em pacientes que são usuários de morfina é extremamente alta, não desprezível a ponto de colocar a avaliação de densitometria como o fluxograma de tratamento, de investigação que eu falei anteriormente. Partindo um pouquinho só falando sobre espermatogênese, vejam aqui que já foi identificado que há expressão dos receptores mu, beta e kappa em espermatozoides em vários setores estruturais do espermatozoide. Isso promove alteração de motilidade. Quanto maior a dose, o maior impacto, menor é a motilidade dos espermatozoides, impactando em fertilidade. E em estudos animais, nós não temos estudos em humanos relacionados a isso, mostram que com maior gradual dose que vai dado para os ratos nos casos, há uma degeneração de túbulos seminíferos, redução da expressão ou da quantidade de massa de células de Sertoli e de Leydig, e que parece que o dano testicular é maior para os opioides sintéticos do que dos derivados
do ópio específico, né, a morfina ou os derivados do ópio. Então, partindo em relação a isso, eu queria falar e aí, como é que a gente vai tratar esses pacientes, né? Então, eu estou diante do hipogonadismo, eu vou abordar como? A gente tem que partir do que a gente sabe, né? Hábitos saudáveis, mudança de estilo de vida, terapia os cognitivos comportamentais, tentando auxiliar no controle da dor e fazer com que pacientes utilizem menos opioides para controle da dor, ou, quando a gente está falando aqui em uso recreacional, que não usem para uso recreacional. E sempre que possível, tentar a suspensão do opioide em uso, se, claro, for possível, se não, se o controle da dor não for conseguido com outras terapêuticas, tentar ajustar a dose da menor dose necessária e tentar optar por opioides com menor impacto, que seriam os de menor duração. Então, voltando para aquele fluxograma que eu falei do diagnóstico, o hipogonadismo se coloca. Primeiro se tenta ajustar doses, tipos, necessidades ou não de opioides. Se não conseguir, a gente vai partir para terapêuticas de reposição hormonal ou terapêuticas específicas conforme os guidelines disponíveis de hipogonadismo, o que a gente já faz no nosso dia a dia, né? Então, o tratamento com a testosterona é a base dos tratamentos de hipogonadismo, e alguns estudos experimentais mostravam que talvez o uso concomitante de testosterona nesses pacientes poderiam melhorar a tolerância da dor em estudos experimentais. Mas nos ensaios clínicos parece que esse impacto da testosterona é mais para neutro do que para benefício. E não se sabe se o uso concomitante da testosterona vai fazer o menor requerimento de opioides. A grande maioria dos estudos que tem hoje em dia são com gel de testosterona, até pelo perfil de pacientes que está se usando com diversas comorbidades ou está se estudando. E a gente não tem dados comparativos se gel é melhor do que testosterona de curta ou de testosterona injetável de longa ação. Então, não se tem esse dado, e então a gente não tem como concluir adequadamente qual é a melhor formulação ou adequação de tratamento com testosterona para esses pacientes. Eu trago aqui o ensaio clínico mais recente que tem, que é de 2020, mostrando que nesse ensaio clínico não houve a alteração da percepção da dor nos usuários de testosterona que tinham hipogonadismo e necessidade de uso de opioide. A grande maioria dos estudos que avaliam desfechos qualitativos. Então, melhora libido, melhora queixas sexuais, melhora a disposição, melhora também valores de testosterona, mas o impacto mais global é pouco avaliado nos estudos, principalmente porque os Ns são muito pequenos. SERM, a gente fala muito de clomifeno ou de SERMs para tratamento de hipogonadismos funcionais. A gente está diante de um funcional que é o uso de opioide. Há um potencial efeito teórico positivo do uso do SERM. E se vocês vão ver as revisões de hipogonadismo associado a opioide, se coloca. O SERM é uma opção e se justifica ou se embasa essas frases com estudos que utilizaram clomifeno para outras etiologias de hipogonadismo. Nós não temos estudos avaliando SERM em hipogonadismo por uso de opioide. E eu fui atrás para procurar o que a gente tem. Então, não tem nenhum artigo quando a gente procura adequado no PubMed, e no Clinical Trials teve um estudo, um ensaio clínico que foi registrado desde 2013, se coloca como completo em 2018, não gerou nenhum artigo, e quando a gente vai avaliar o que eles colocam de dados, eles só conseguiram arrolar 11 pacientes nesse estudo. Então, lembro que a gente está falando de um nicho bastante pequeno, é um perfil de pacientes que é difícil da gente fazer ensaios clínicos e avaliar, e os dados que a gente tem hoje como avaliação do tratamento vão ser os dados que a gente vai trazer de outros tratamentos de hipogonadismo e de outras diretrizes que a diretriz coloca, independente da etiologia, há tratamentos possíveis como testosterona e outros tratamentos não testosterona, como o SERM, quanto inibidores aromatase em alguns casos, como HCG em outros casos, e aí tem que se avaliar individualmente. Então, como conclusão, que eu quero trazer algumas frases que é: o hipogonadismo associado ao opioide é uma condição cada vez mais reconhecida e vai ser cada vez mais reconhecida. As manifestações clínicas são frequentemente subdiagnosticadas, mal avaliadas, geralmente não tratadas ou tratadas de maneira não otimizada. Embora nós não tenhamos dados consistentes de diagnóstico e tratamento específicos para esse nicho de pacientes, essa última frase é o que eu quero dizer. Todos os pacientes que a gente identificar que fazem uso de opioides devem sempre ser questionados sobre sintomas de hipogonadismo. Então,
incluam esse dado na anamnese de vocês, perguntem ativamente se o paciente está utilizando qualquer tipo de opioide e se houver sintomas e tiver dúvidas, se investigue, faça a propedêutica de hipogonadismo. Sempre lembre de descartar outras causas concomitantes, porque eu posso ter duas etiologias agindo no mesmo momento e os tratamentos podem requerer coisas diferentes, principalmente pensando em pacientes que querem manter fertilidade. Não há dose, não há tipo e não há tempo de opioide, de uso de opioide considerado seguro. Sempre considerar os guidelines que a gente tem vigentes, então não inventem, não tentem fazer coisas diferentes, porque a gente não tem dados. E uma orientação é que, se possível, e você estiver diante de um paciente que vai começar a terapêutica de uso de opioide de forma crônica, esse paciente deve ser informado sobre o risco de ter essas endocrinopatias de forma geral, principalmente aqui falando no déficit de androgênico, e, se possível, ter um consentimento informado desse paciente por segurança. Então, eu termino aqui agradecendo mais uma vez o convite, eu vou parar de compartilhar e eu vou passar a palavra para o Alexandre para ele dar início nas nossas discussões. Obrigado, Marcelo. É interessante depois de ver o Marcelo falar que quando a Mônica conversou comigo e que a gente montou o evento de hoje, a ideia era trazer uma situação como essa que eu acho que ficou muito clara. Eu falei de alguma coisa que a gente não quer que use porque é um uso abusivo, um uso errado, um uso inadequado do hormônio, e aqui talvez seja um nicho onde ninguém queira tratar ou esqueça de tratar um paciente esquecido, porque é um paciente que já tem uma série de doenças que faz com que ele use esse opioide, ou um usuário por um vício de uma outra situação, mas é muito interessante ver essa dicotomia das duas situações. Vou fazer um primeiro comentário, depois eu já vou fazer duas perguntas para ti, Marcelo, e depois eu quero abrir para a plateia. Todo mundo pode mandar pergunta via chat. Já quero convocar Mônica Gadelha, eu te vi na plateia, eu quero ver se tu não quer falar alguma coisa, tá? Por favor, você foi citada, tem direito à resposta e estou com saudade de ti. O primeiro comentário que eu quero fazer é que a Maria Elizabeth Castro, primeiro, agradecer os parabéns, deram parabéns para mim, deram parabéns para o Marcelo. Ela fala sobre a história de ter um documento para público leigo. O que foi feito, o resultado que foi feito foi de um planejamento. Então, isso não caiu do céu, isso vem desde a minha presidência da ISBEM e o aprendizado que eu tive lá. E quando esse cenário dos implantes ganhou muito repercussão agora durante a pandemia, a gente realmente se preparou para isso. Então, foram alguns meses para a preparação do evento da ISBEM, que teve o lançamento do posicionamento, a escrita desse posicionamento deu bastante trabalho, a resposta que a gente está tendo da Anvisa tem outros passos, e o que você está falando faz parte disso. A gente só não quer antecipar, em virtude de que algumas coisas ainda estão acontecendo para isso, realmente está mais fundamentado. Eu acho que sempre esses documentos, eu sempre fui muito a favor desses documentos que a ISBEM faz e que fazem parte, inclusive, de secretarias e recepções de consultório, e esse é um que provavelmente a gente vai fazer num curto período de tempo. Então, isso vai acontecer. Perguntas para ti, Marcelo. Teve a primeira pergunta que foi deixa eu já achar aqui, já achei, da Maitê. Maitê, Marcelo, obrigado pela palestra. Qual o tempo do uso de tramadol pode estar relacionado com o hipogonadismo hipogonadotrófico? Eu vi que tu explicou e mostrou que o tramadol justamente tem um poder menor quando comparado com outros opioides, mas eu queria que tu fizesse algum comentário, por favor. Obrigado, Alexandre. Então, Maitê, os dados são muito limitados, né? A gente tem muito poucos estudos que conseguem comparar exatamente cada tipo de opioide. A grande maioria desses estudos, muitas vezes, são com opioides intratecais ou pacientes com abusos ou usos de doses extremamente altas, né? Então, quando se compara o grupo daqueles de mais longa ação, ou os de curta ação, ou os mais fortes, os mais fracos, o tramal entra no grupo dos que têm menor impacto, ou que teriam um racional de menor impacto. Mas não se tem esse tempo claramente. Então, eu acho que se a gente está diante de pacientes que estão usando curtos períodos de tempos de tratamento, e como eu falei ali, parece que a partir de 4 semanas é onde os impactos são maiores, talvez esse paciente tenha um risco muito baixo e só se acompanha, se avalia ou se orienta esse paciente. Se ele tiver algum sintoma, a gente parte para alguma investigação ou até dosar uma testosterona. Agora, se o paciente for aquele usuário crônico que está usando doses persistentes, tem pacientes que usam todos os dias e de uma forma mais ativa, acho que esse paciente tem que ser indagado sobre sintomas, e se ele tiver, aqui é simples, vamos dosar uma testosterona e vamos ver.
A testosterona está baixa, os sintomas vão ser avaliados, tratados, enfim. Mas se a testosterona estiver normal ou estiver adequada, e aí o ponto de corte a gente até pode definir que não se tem específico para uso de opioides, mas a gente vai trazer o que a gente sabe de informação de hipogonadismo geral, esse paciente vai ter que investigar outras etiologias. Vale destacar que, assim, paciente com dor crônica é um paciente que vai ter um impacto psicossocial muito grande. Então, qual é a separação do que é do opioide e o que é da doença de base ou da dor que ele está sentindo? É difícil de separar. Aqui vai ter que ter algo objetivo. O objetivo vai ser nível de testosterona. Então, talvez para isso, como eu falei que tem uma interferência com a SHBG, a gente fala, né, o hipogonadismo faz testo total, mas talvez nesse grupo poderia se levantar a possibilidade de fazer testo total com SHBG para cálculo da testosterona livre e não dosagem da testosterona livre, e talvez pacientes que possam ter testosterona em limites próximos à normalidade podem ser considerados como hipogonadismo por testo livre mais baixo. Então, acho que são coisas iniciais, a gente tem que realmente abrir discussões, mas eu não tenho essa resposta clara para te dizer, Maitê, com relação especificamente ao ultramal. Não, legal. Acho que a ideia é essa, tem muita lacuna a ser preenchida em todo esse cenário. Depois eu vou fazer uma outra pergunta para ti, mas antes o Otávio Portela tinha feito uma pergunta em seguida, que não é do tema, mas eu acho que vale a pena algum comentário. Marcelo, você poderia fazer um comentário sobre as estatinas? Quero crer que ele quer falar de estatina e hipogonadismo, né? Então, Otávio, não temos dados relacionando isso claramente, né? Tem algumas descrições de que poderiam ter algum impacto em relação a isso, e não sei se você está falando isso porque teve algum slide que eu coloquei que eles tentaram separar pacientes diabéticos, obesos, síndrome metabólica, e tinha lá estatinas, né? Então, eles tentaram tirar fatores confusionais, mas hoje, talvez o Alexandre até pode confirmar comigo, assim, a gente não tem definições de que estatina promove hipogonadismo, ela não é uma das medicações que estão interferindo no eixo. Tem alguns dados, relatos muito, da mesma forma que diz que dá mais dor muscular, e a gente vai ver que isso não acontece. Então, muitas vezes está associado ao perfil de paciente. Paciente que usa estatina tem mais risco cardiovascular, daqui a pouco ele tem uma doença vascular, ele tem mais disfunção erétil pela doença vascular, e a gente está fazendo toda uma confusão ali. Então, eu não saberia hoje te definir claramente a relação, porque não tem esse dado descrito na literatura. Não sei se tu tens algum outro comentário, Alexandre. Não, eu acho que essa história da estatina é sempre a mesma, né? Por isso que as sociedades médicas, e foi tanto a SBEM, a SBD, a SBC, se posicionou tão claramente que aquele paciente que tem uma indicação precisa do uso da estatina, a estatina ela vai ter o benefício muito maior do que o risco, inclusive com aquela situação de aumento de glicemia e etc. e tal. Esse cenário, principalmente de disfunção erétil associado com a estatina, ele nunca se confirmou, porque também tem que lembrar, pessoal, que é um paciente que tem fatores de risco para disfunção erétil. Então, essa sobreposição ela é muito complicada se você fizer uma regressão logística para entender que foi simplesmente do medicamento. Minha opinião é que acho que é pouco provável, e a história da estatina como inibindo o colesterol, e o colesterol vai inibir toda a cascata, não é factível porque são locais diferentes onde a coisa acontece. Uma coisa é circulação fígado, outra é região testicular e região adrenal. Então, são situações diferentes, tá? Continua tendo bastante parabéns aqui. O que eu falei antes, Mônica, é que se tu quiseres falar ao vivo, daí no caso é a Mônica Gadelha, não é tu, Mônica Wolff, que a Mônica Wolff também pode falar ao vivo se quiser, a Denise também, se quiser eu deixo falar ao vivo, para ver se tu quer fazer algum comentário do paper, é isso que eu falei, Mônica. É bom que a Mônica falasse, né? Mônica... Mas eu acho que a Mônica é tímida, sabe que a Mônica é tímida? É uma menina muito. Início de carreira, é muita... apareceu! Agora sim, Mônica! Agora sim, por favor, a palavra é sua. Que saudade, viu, Raul? Muita saudade de você. Beijo. Saudade de todo mundo, na verdade, né? Pena que a gente não está podendo se ver. E Marcelo, super parabéns pela aula, assim, uma aula... Do Alexandre eu não preciso dar parabéns, né? Porque ia ser redundante, né? Dar parabéns para as aulas dele, que são sempre, assim, um sucesso. A gente para tudo para ver o Alexandre falar. Mas... Marcelo, essa sua aula foi muito boa, assim, desde a fisiologia, né, os detalhes todos dessa parte que é tão pouco discutida. Esse paper, que obrigada por ter citado, como você falou, saiu semana passada, basicamente, foram 8 meses de trabalho, né, entre os autores,
A gente tem três americanos, tem uma pessoa da Inglaterra, que é a Nick Karavitak, e isso foi um expert opinion da Pituitary Society. Então, foi muito trabalho a gente escrever isso, é muito difícil, porque, como você falou, tem poucos dados na literatura, então a gente acabava ficando muito em cima de opiniões, mas, como o Alexandre falou na aula dele, opinião não é a melhor evidência, então a gente tentou fugir o máximo de opiniões. E a grande discussão e a grande dúvida ficou na insuficiência adrenal, que eu acho que até a Denise e a Mônica podiam pensar em fazer um encontro sobre insuficiência adrenal induzida por opioide, que é muito difícil, é grave, o diagnóstico é dificílimo, a gente raramente pode se basear no cortisol basal, esses pacientes acabam tendo que ir para teste de estímulo. A gente teve grandes mudanças no valor de corte do cortisol, né? Pelos novos ensaios, isso tudo a gente passou assim, milhares de reuniões discutindo isso. Então, assim, eu acho que é um tema de enorme importância. Essa publicação me rendeu um convite para falar na Endocrine Society sobre isso. Eu vou dar uma palestra em junho na Endocrine Society sobre esse tema. Fiquei muito feliz, obviamente, né? A gente do Brasil está lá, é bem bacana. E é isso, assim, estou aberta para discussão. Acho que o Marcelo, a parte de hipogonadismo, abordou de uma maneira assim, super completa e clara. E acho que a insuficiência adrenal merece uma discussão, porque está fora do tema de hoje, mas é bastante importante esse assunto. Obrigada por terem me dado a palavra. Obrigado, Mônica. Deixa eu falar. Quando o Marcelo falou para mim, a gente já está no hospital universitário, ele falou dessa questão da adrenal e que eu não tinha essa noção exata, e ele falou do teu paper, eu acho que isso é o que justifica tu dar uma palestra na Endocrine Society. Eu acho que é assunto que tem que ser falado e falado e falado, porque são essas exceções que fazem a diferença. É onde a gente faz o métier enquanto endocrinologista, e é isso. Então, obrigado pelos seus comentários e obrigado pelo paper. Mônica, eu já anotei. Então, se prepara. Você está muda. Mônica. Na verdade, isso tudo começou quando eu fui chamada num hospital privado aqui do Rio por uma médica que faz mais essa parte de dor para ver um paciente que estava com assim, uma hipotensão refratária grave, e aí a gente começou a cogitar a possibilidade de insuficiência adrenal, e na verdade o paciente estava numa crise adrenal de livro mesmo, né? E tudo era muito atribuído pela doença de base, mas não, foi uma crise adrenal aguda, né? Quando a gente foi ver o paciente, fez 100 miligramas de hidrocortisona e o paciente melhorou muito. Então, foi a partir desse caso que eu sugeri à Pituitary Society da gente fazer esse alerta, escrever sobre isso, porque, e parabenizo vocês de terem trazido esse tema, né? Focando no hipogonadismo, porque poucas pessoas sabem, em endocrinologista pouquíssimos sabem. Então, eu acho que é um tema de extrema relevância. Eu realmente os parabenizo por ter trazido isso de uma forma tão brilhante. Obrigado pelo carinho. Obrigado. Vamos lá, a gente tem tempo ainda para mais umas perguntas. Tem duas que eu acho que elas se sobrepõem, Marcelo, que eu acho que deve ter tido algum momento que ficou alguma dúvida, e vou deixar para tu responder. O Francisco primeiro pergunta, Francisco, observei que a dosagem da testosterona foi colocada, pode ser feita das 8 às 9. Isso é real ou pode ser feito das 7 às 10, como eu sei? E ainda, por favor, reforçar o valor de corte da testo total para hipogonadismo e horário de coleta. Então, já junta as duas, Marcelo. Perfeito. Então, eu achei que isso ia gerar uma pergunta, porque foi um detalhe que foi colocado diferente naquele paper daquela imagem que eu coloquei, e eu quis usar ela porque era o específico sobre o hipogonadismo associado ao opioide. Na realidade, na prática, quando a gente vai ver a diretriz lá do Bazan de 2018, ele amplia esse intervalo, né? A testosterona tem que ser feita de manhã cedo, preferencialmente entre as 7 e 10 horas da manhã. Parece que o pico fisiológico acontece entre as 8 e 9 horas, mas entre 7 e 10 é possível de ser feito, sempre testosterona total e sempre em jejum, porque a alimentação também suprime a liberação de testosterona. Então, esses cuidados de ser de manhã, sem jejum e tentar cuidar esses horários é o adequado. Então, só aquele
eu não entendi o porquê, também não tem uma justificativa do porquê que eles colocaram especificamente entre 8 e 9 horas da manhã naquele paper. Com relação aos níveis de testosterona, isso é uma palestra inteira que a gente pode ficar aqui muito tempo. Então, eu vou tentar objetivar. Hoje, juntando todas as informações, acima de 400 de testosterona, você já sabe que o paciente não tem hipogonadismo. Então, você tem uma testosterona total acima de 400, você pode parar por ali nas diversas diretrizes. O ponto de corte principal é qual que é o nível baixo. A última declaração do Bazan, da Endocrine Society, levou como consideração um estudo epidemiológico que foi feito alguns anos antes, que avaliou a população saudável, jovem, e tentou colocar percis, né, quartis e percentis de testosterona. E o ponto de corte no percentil inferior foi 265. Então, 264, 265. Então, lá se coloca que abaixo desse valor, tu já teria critérios para poder identificar um hipogonadismo. E abaixo de 150, o hipogonadismo não tem como discutir que é um hipogonadismo grave e tu tem que investigar do ponto de vista hipofisário. Entre outros valores, geralmente falando em hipogonadismo funcional, a gente vai estar transitando entre 200, 230, 260, mais ou menos. Mas não dá para a gente se ater exatamente num número. Não é porque vai estar 266 que vai dizer que está normal, né? Então, eu acho que esses pacientes que estão abaixo de 400 estão com sintomas, a gente tem como regra fazer uma segunda dosagem para confirmar, então nunca uma única dosagem, dosar aí SHBG e albumina para fazer o cálculo a partir da fórmula de Vermeulen e a gente vai ver quanto que é a testosterona livre. Esse é outro ponto de corte que a gente não tem. Há estudos que colocam 6,5, há estudos que colocam 7. Então a gente usa entre 6,5 e 7 para poder fazer o ponto de corte de testosterona livre baixa. Então isso é o que a gente tem hoje, é o que a gente deveria seguir, ou se você não tiver um laboratório que faça uma testosterona adequada, lá eles colocam. Se você não tem essa testosterona padronizada, use os valores de referência que aquele teu laboratório está disponibilizando para você, porque às vezes a gente está diante de lugares do país que tem laboratórios menores e que a gente não está diante da melhor técnica ou do melhor kit. Não sei se eu consegui responder tudo, não sei, Alexandre, se você quer fazer também algum comentário, se... Não, acho que tu respondeu de maneira completa, a não ser quem perguntou, mas eu acho que já agradeceram aqui. Tem um comentário que eu queria fazer, é que assim, ó, é muito interessante, porque acaba entrando numa situação de um hipogonadismo funcional, que o Marcelo falou que quando suspende o opioide, religa, e isso é interessante, né, esse mecanismo. O problema é que nem sempre vai conseguir suspender o opioide. Sim. Esse que é o desafio, né? Então, a estratégia de tentar religar o eixo com o clomifeno, e aí o fato de ter ido para o clinical trials e o único estudo, ele não foi para frente porque eles não conseguiram randomizar paciente, mostra o desafio. Onde está esse paciente? Ele está em clínica oncológica, ele está em clínica de dor, o Marcelo sabe, a gente tem uma clínica aqui especializada em dor, talvez lá dentro vai ter esse paciente, ele está pipocando de um lugar para o outro e não se lembra de fazer a anamnese sobre ele. Eu fiquei me questionando isso, aonde está esse paciente? Então, eu acho que é uma discussão que precisa se ter, aqui como tem um público tão heterogêneo, isso deve ficar atento a todos para ficar, né, pensando onde que esse paciente pode estar e não numa situação grave, como a Mônica falou, que daí foi de uma insuficiência adrenal, que uma colega chamou, e ali já era o final de uma estrada longa, né? E talvez no meio do caminho a gente pudesse intervir ou interferir com esse perfil de pacientes. Fala, Marcelo. Falando nisso só, que eu acho que a gente traz muito do que a gente usa de clomifeno nos outros hipogonadismos funcionais, como claramente obesidade, diabetes, doenças metabólicas, anabolizante, onde a gente sabe que o ponto de partida principal é eixo hipotalâmico hipofisário, né? Embora tenha danos nos outros níveis, o dano principal é lá em cima. Avaliando, a gente tem essa informação de que parece que o opioide atrapalha mais a pulsatilidade do GNRH, mas ele tem esse impacto periférico importante, principalmente naquela questão da conversão periférica na 5-alfa-redutase. E aí usar o clomifeno, ele vai melhorar lá em cima, mas talvez ele não vai melhorar na periferia a circulação. Então, parece que nesses casos, quando eu não conseguir suspender o uso de opioides, talvez razoável tu fazer uma tentativa com clomifeno, mas talvez o uso de uma terapêutica com gel, que tu vai ter pouco impacto, pouco pico e um controle melhor, possa ser uma alternativa mais adequada
e talvez a gente não precisaria esperar tanto tempo a resposta com o clomifeno, porque também esses pacientes não vão ter um LH muito suprimido, então o LH deles é aquele inadequadamente normal, então talvez a resposta do LH não vai ser tão alta. Então acho que são dados bastante ainda para se descobrir a partir de agora. Mas eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta para ti. Pode ser? Pode. Eu acho que uma das coisas que eu vejo aqui, que perguntam muito por fora, depois da que a gente começou a falar na SBEM, que você fez a publicação ali no nosso congresso, a partir de tudo isso que já foi feito, que tem essa questão da Anvisa falando que não pode se publicar, mas a gente vê isso muito acontecendo, né? Então, o que a gente pode fazer como endocrinologista da sociedade hoje para poder ajudar a coibir isso? O que pode estar à nossa mão? Ainda bem que a gente não combinou a pergunta, mas a pergunta é fundamental. A SBEM não tem poder de punição. A SBEM não é uma sociedade que possa punir. A entidade que faz a fiscalização e tem poder punitivo é a Anvisa, pensando nesse cenário de propaganda da gestrinona que nesse momento está proibido. E realmente houve muita gente mandando links de que ainda tem propaganda acontecendo. A Anvisa funciona sob denúncia. E a SBEM mandou várias dessas denúncias, mas cada um pode fazer a sua denúncia de maneira individual para a Anvisa, porque não é um processo que nem no Conselho Regional de Medicina que vão ser chamados para ter uma sessão, nada disso. Então, cada um que encontrar alguma propaganda de gestrinona e isso notar que está inadequado ou incomodar, basta entrar no site da Anvisa, tem os passos lá para denúncia, e a gente pede que isso seja feito, porque a Anvisa ela vai se movimentar muito mais, que a gente tem que entender que ainda está nesse momento de pandemia, houve uma sobrecarga com relação às vacinas, tratamento, a Anvisa trabalhou muito nesses últimos 2 anos, então por isso que a gente ficou tão contente com a resposta rápida deles, notando do problema de saúde pública que é, mas para eles poderem fazer alguma coisa do que já foi proibido, precisa das denúncias. E as denúncias não adianta. A SBEM mandou de um cara lá, fulano de tal. Mas daí mandaram mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. Quanto maior volume tiver, e essas denúncias, como eu falei, não vão ser pessoais, né? Maior a chance deles poderem tomar alguma atitude em relação a isso. Porque às vezes eles devem pensar assim, e eu estou achando, recebemos a denúncia. Mas o cara daqui a pouco já tirou do ar. Então já foi embora. Mas se 2, 3, 5, 10 mandarem, é porque a coisa continua acontecendo. Então, eu acho que é um movimento de cidadão. Eu acho que é um movimento mais do que como médico, é um movimento da gente querer botar em prática coisas que foram determinadas. Se tudo der certo, nós vamos ter outras proibições. É que tudo aconteceu, pessoal, aconteceu dia 14 de dezembro. Não é uma coisa que acontece as coisas. Hoje a gente está dia 1º de fevereiro, as coisas ainda estão... Então, prepare-se que a partir de março a gente vai ter novos capítulos dessa história acontecendo, ok? E até para coibir, eu acho que não só a questão da denúncia, entre aspas, ou essa questão que tu falasse da gestrinona, muitas vezes quem prescreve incorre em outros erros também, né? Dessa questão de anunciar que tem uma especialidade que não é verdadeira, de fazer a propaganda de outras coisas. Então, isso pode ser feito denúncias diretamente à SBEM, né? A SBEM tem um canal para fazer isso, ou então diretamente aos CRMs de cada estado, né? Então, muitas vezes são mais coisas que podem ser feitas, né? A atuação médica, quando for de um endocrinologista, isso dentro da SBEM tem o etica@endocrino.org.br, que acolhe essas denúncias. Não adianta mandar uma denúncia sobre uma nutricionista, a SBEM não vai ter com relação a isso, tem que ser para o Conselho Regional de Nutrição. Com relação ao que o Marcelo falou, a punição ocorre do exercício médico enquanto negligência, imperícia ou imprudência ou de propaganda por meio dos conselhos regionais, e muitas vezes a entrada de SBEM, a SBEM manda para os conselhos regionais, que pode ser inclusive uma denúncia ex officio, onde a pessoa não vai aparecer, que aparece é a sociedade. Então, depende da situação. Mas essa da propaganda, às vezes, é uma propaganda de própria farmácia de manipulação. É proibida a propaganda de gestrinona nesse momento. Então, independe se é um médico, se é uma clínica, se é uma farmácia.
O que está proibido é justamente a propaganda. E que alguns acharam, mas é muito pouco. Não, é muita coisa. A gente conseguiu, pelo menos, dar uma freada. Se vocês virem o número dos principais colocadores de implantes de gestrinona, eles pararam de falar de gestrinona, eles continuam falando de implantes hormonais, mas eles não estão citando a gestrinona porque eles já foram orientados pelos jurídicos deles que não é para eles falarem de gestrinona. Enquanto eles podem falar de implantes de estradiol, de testosterona, isso não está proibido, é uma outra dinâmica. E é o que o Marcelo falou. Botou um monte de implante, teve um efeito adverso, denúncia no Conselho Regional de Medicina. É essa que é a história, porque ele vai ter que provar por A mais B que ele fez uma boa prática na colocação daqueles hormônios, que na imensa maioria das vezes, quando é testosterona, é dose suprafisiológica, é dose de anabolizante. Ok? Aqui tem bastante, de novo, parabéns, obrigado, reunião de alto nível. O problema é que o laboratório que produz os pallets, eu fiz o curso. Sim, mas, de novo, a gente tem que ter cuidado, pessoal, para não ficar focando em um único ponto. O que tem que fazer é criar os empecilhos. Os empecilhos é um desses, que foi a proibição da gestrinona. Nós não vamos fechar as farmácias que produzem os pellets. Ninguém pode ser ingênuo, pessoal. Isso não vai acontecer. O que a gente tem que fazer é restringir a utilização, que hoje qualquer um põe à torta e direita. Eu vou contar um único caso anedótico, rápido. Aqui, tudo que é patrocinado disso aparece nas minhas redes sociais, porque o algoritmo do Instagram já notou que isso me interessa. Então, a cada 5 publicações aparece um picareta. E apareceu de um garoto, se formou no dia 6 de dezembro, diploma, numa faculdade do Paraná. Dia 7 de dezembro, o primeiro post dele, especialista em implante hormonal. No dia 7 de dezembro, no primeiro post dele. Ele aprendeu na faculdade? Não, ele não aprendeu na faculdade isso, pessoal. Então, ele no dia 7 de dezembro se virou especialista de implante hormonal, numa cidade aqui de Santa Catarina e numa cidade do Paraná, e de lá para cá é post todo dia, porque tem empresas que fazem isso. É um universo paralelo. E eu estou falando de um peixinho pequeno. E aí a gente tem aqueles com 100, 200, 500, 300, 1 milhão de seguidores. Lembrem, o CFM mais a Anvisa mais a SBEM tem menos seguidores juntos do que vários desses colocadores de implantes que somados têm milhões de seguidores. Então, precisamos ter ferramentas para coibir. Essa foi uma delas, e outras, se tudo der certo, virão. E cabe a cada um de nós que se incomodar com isso, fazer as denúncias que se fizerem necessário. Tá bom? É isso, né, pessoal? Acho que a gente está chegando no horário. Quero passar, vamos lá. Mônica, Denise. Alexandre, Marcelo, vocês estão me vendo? Obrigadíssimo, excelente apresentação, já era de se esperar, assim, vocês fazem um trabalho excelente, têm um conhecimento amplo, e foi muito bom vocês trazerem duas questões que a gente precisa realmente alertar. Acho que o trabalho continua por aí, faz parte, né, do alerta para todos os endócrinos e também para os outros colegas que estão aqui, né? E eu queria aproveitar só para falar fazer uma pergunta, na verdade, né, para a gente trazer uma outra questão. Assim, Alexandre, você falou super bem da questão de por que não usar esses implantes, né? Acho que isso está super bem defendido. A gente já conversou do todo o trabalho que vocês na SBEM estão fazendo a respeito disso, de como vai ser importante a gente ter algo numa linguagem mais coloquial para que a gente possa difundir isso mais, né? Mas a verdade é que a gente tem hoje uma população que está em busca de bem-estar, está em busca de longevidade. Então, essas são palavras que todo mundo quer, né? Coisas naturais, bioidênticas, longevidade, bem-estar. E a gente vive uma sociedade que é uma sociedade estressante, né? Um modo de vida que gera estresse, que a gente sabe que isso está muito relacionado a questões de redução de desejo sexual e que podem ser confundidas tanto na mulher como no homem com hipogonadismo. Então, agora, após pandemia, eu acredito que você... Pode não, né? É a minha vontade de que tenha acabado, mas, assim, pré-pandemia, a gente tem visto muito isso, né? E pessoas jovens nos procurando com cansaço, adinamia, fadiga, uso crônico de medicamentos. E foi muito importante a gente, antes de começar aqui, a gente sempre se reúne, né, para fazer, enfim, a reunião, e vocês falaram muito disso, como é importante a gente questionar, porque as pessoas, elas usam multivitamínicos, usam, algumas vezes, analgésicos e até
né? Enfim, algumas drogas ilícitas que não falam sobre isso, na busca aí do bem-estar, porque acham que são naturais, né? Então, acho que a grande dificuldade que a gente tem nesse momento é quando a gente diagnosticar e quando aquele indivíduo que está na nossa frente vai se beneficiar realmente de uma reposição de testosterona. Então, o Marcelo já falou muito em relação ao hipogonadismo masculino. Acho que talvez, se você puder falar um pouquinho da testosterona na mulher, você também citou na sua apresentação que a testosterona é para avaliar estados de hiperandrogenismo, mas, assim, se a gente precisa dosar testosterona, ela precisa estar baixa para a gente falar sobre desejo sexual hipoativo. E qual é o valor disso? A gente vê muita gente também dosando em quem usa anticoncepcional e ela está baixa e usa isso como um reforço para a reposição. Então, como diagnosticar e quando usar rapidamente? Assim, eu sei que isso é um outro tema, mas enfim. Nunca dosar testosterona para diagnóstico de queda de libido. Nunca. NUNCA. Não tem. Não existe nadir, não existe ponto de corte. Então, isso é um argumento. E aí, quando vem as sacanagens, está usando anticoncepcional, vem com a testo baixo e diz que é a culpa. É muita sacanagem, porque vai cair. Vai cair. E não é esse. O drive não é. Já está provado por A mais B que eu não tenho um ponto de corte que justifique uma mudança da função sexual. Vamos lá, pessoal. A função sexual da mulher é complexa. Não fui eu que inventei, então não me culpem disso. Então, é aquilo que... É um múltiplo, é um maquinário de vários botões que precisam estar conectados, enquanto... Não briguem de novo comigo. O homem é mais fácil, porque é meio on-off, e liga e desliga, e a testosterona ali sim tem um impacto de muitos % em cima daquilo ali. A mulher, certamente a testosterona e os androgênios têm um percentual, mas é a menor parte. É a menor parte. Eu canso de citar a Carmita Ábido, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, que por 2 vezes me convidou para dar aula com ela no Congresso Brasileiro de Psiquiatria, e sempre falando desse assunto, e ela sempre vinha depois e falava da importância da avaliação da saúde mental. O quão importante é, que muitas vezes tem que trabalhar aqui e não achar que um gelzinho de testosterona vai fazer com que a mulher suba pela parede. Prova cabal disso. Senão, toda síndrome hiperandrogênica seria seguido com aumento de libido. Isso é uma verdade? Toda síndrome do ovário policístico tem aumento de libido? Todo tumor de adrenal ou de ovário produtor de testosterona tem aumento de libido? Não, não é uma verdade. Então, o que a gente tem que entender? Que se eu tenho uma mulher, que eu tenho uma suspeita de uma síndrome do desejo sexual hipoativo e que eu vou pensar num teste terapêutico que não tem formulação, isso é critério de exceção. Eu deveria descartar várias causas para pensar nisso. Não é o que acontece hoje. Vamos lá. Qualquer um aqui durante a pandemia, a libido mudou. Não vem me dizer todo mundo que ficou aqui 100% que vão estar mentindo para mim. Porque as estruturas familiares modificaram, parceiros que ficaram mais próximos uns dos outros, e culpar a testosterona por isso é uma sacanagem. Então, o que tem que acontecer? Esse é um argumento que serve para os caras que vão dar um testosterona em um implante, ou seja lá como for, porque, no fundo, os caras vão dar anabolizante. Aí eles dão em dose alta, aí estamos falando de outra coisa, né, pessoal? Porque daí começa a melhorar a massa magra, começa a diminuir massa gorda, começa a se sentir mais gostosona, vem, não, minha libido está maravilhosa. Não é verdadeiro anabolizante. Dá cocaína, então. É isso, droga é droga. Droga é droga, a gente não pode misturar as estações. É que nem dar T3 para emagrecer. Não é viável. Então, o que eu acho? A gente se vai pensar na conduta certa. Existe um nicho de uma mulher que possa ter algum benefício de um acerto de androgênio numa situação pós-menopausa? Existe um artigo de revisão sistemática e meta-análise do Endocrine Society, da JCM, que fala isso. Eu, inclusive, na época, fui um dos revisores desse artigo. Sim, tem, e é o que embasa os guidelines. Tem, se provou que tem. Aumenta um episódio sexual por mês de frequência. Cara, é muito pouco? Não sei, mas aumenta. E foi significativo. Ponto. Isso justifica a utilização. O grande problema é que a dose que é feita, quando os caras fizeram o Intrinsa, que é o adesivo de testosterona, não vendeu. Então, talvez a dose precisa ser suprafisiológica. E aí a gente não está fazendo medicina, a gente está fazendo a daí anabolizante. E aí a gente está dando um outro efeito.
será que precisa dar uma dose suprafisiológica, mas daí vai pagar o preço do efeito adverso? Então, hoje, oficialmente, não se dosa, se tem que fazer um teste terapêutico tirando os critérios de exclusão, e por curto prazo, não respondeu em até 6 meses, foge desse caminho. Só que isso quem faz é meia dúzia de gato pingado, que somos nós que somos sérios. A maioria vai encher de testosterona e vai justificar dizendo que vai melhorar um monte de coisa. E dizer para uma mulher que vai diminuir massa gorda e aumentar a massa magra, é difícil de não dizer que isso não seja tentador, né? Ninguém é criança. Ninguém aqui é criança. E vale lembrar, Alexandre, que esses estudos que mostram que poderia ser utilizado em doses pequenas, curto tempo, é mulher pós-menopausa e estrogenizada. Então, não é simplesmente pensar na testosterona. Essa mulher tem que estar bem estrogenizada, primeiro se trata isso para depois pensar. E a gente não tem dados de mulher em menacme, que é o grande foco hoje em dia, né? Então, mulher em menacme que teoricamente está com o ciclo normal, não tem por que pensar nisso. Só mais uma fala. Vocês já viram um homem querendo acertar o seu estradiol? Pensem nisso. Por que a mulher precisa, com todo o empoderamento, enfiar testosterona nela? Não tem lógica, pessoal. Não tem lógica. O hormônio da mulher é estrogênio. A partir do momento que ela está estrogenizada e não melhorou o ressecamento, não melhorou a dispareunia, não melhorou, é uma outra história. Mas primeiro tem que estrogenizar essa mulher. Ela tem que ter estrogênio. O que faz vocês terem curva, pele sedosa, ser linda, tal, o estrogênio. Não é a porcaria da testosterona. A testosterona dá isso, ó, isso. É diferente. Obrigadíssimo, gente. Acho que a gente deixa... pode passar para as considerações finais, né, Mônica? Obrigada. Não, e uma questão, quer dizer, que eu acho importante tanto, quer dizer, acho que nós não temos tempo, mas seria importante, nós temos muitos jovens aqui, seria como abordar isso em espaço de tempo curto no consultório, porque é uma abordagem especial. E eu acho que essa anamnese, nós estamos passando batidos pelas anamneses, né? Não existe, quer dizer, o tempo gasto no consultório para fazer uma anamnese é muito curto. Então, o que vocês sugerem como algumas das perguntas básicas para o jovem pensar? Marcelo, vai. Isso é para mim? Eu acho que você falou muito bem. Eu acho que talvez uma das coisas que atrai muito colegas para escreverem muito isso, porque eles escutam as pacientes, né? E eu acho que a gente acabou, nos anos, esquecendo de escutar as pacientes. Então, acho que isso é uma coisa que nós endócrinos fazemos mais do que muitos outros colegas, mas ainda muito aquém do que poderia ser feito, que é perguntar. Eu acho que muitas pessoas têm medo de perguntar sobre questões sexuais porque têm medo da resposta e não sabem o que vão fazer com aquela resposta. Então, se eu não pergunto, não sei, eu vou deixar passar. E talvez quem escute e ofereça algumas sugestões que nem sempre são adequadas, acabam tendo uma relevância. Então, eu acho que a primeira coisa é, todo paciente, homem ou mulher, em consultório de endócrino, tem que perguntar como é que está questões, como é que está, tem alguma queixa sexual? Tu pode perguntar amplamente e deixar o paciente falar. Se o paciente tiver liberdade em falar, ele vai falar algumas coisas. Se ele não tiver liberdade, estiver constrangido, é um homem diante de uma mulher diante de um homem, a gente fala muito isso na residência, às vezes respeita o paciente. Talvez na primeira consulta ele não vai falar, na segunda ele pode voltar com aquela pergunta na cabeça e dizer, olha, não está tão bem. Se o paciente abrir aberturas para isso, homens acho que sempre tem que perguntar como é que está a libido, como é que está a questão de disfunção ou não tem disfunção sexual, e principalmente, que é uma coisa importante, que é se está tendo ereções espontâneas matinais. Então, se a gente pega essas 3 perguntas, tu consegue ter uma boa avaliação do que está acontecendo, e claro, examinar os pacientes, né? Porque às vezes eles têm esses sintomas, tu não examina o paciente, ou pede um ultrassom de testículo. Frequentemente a gente encontra no hospital pacientes que nunca foram examinados e têm um testículo de 6 ml, 8 ml, e são Klinefelters que não foram diagnosticados a vida inteira, e vão ser diagnosticados com 40 anos. Então, acho que pergunta simples. E se tu não quer examinar o paciente, não tem segurança em examinar um testículo, pede um ultrassom. Eu não quero aumentar o número de exames, mas às vezes isso te traz uma informação importante. Em homens. Em mulheres, é uma questão ampla. Pergunta sobre, tem alguma queixa sexual? Deixa amplamente. Se a paciente não abordar, pergunta como é que está a libido, como é que está a relação sexual, como é que está a relação com o marido. Às vezes é uma questão de relacionamento, não uma questão única e exclusivamente com a questão da libido. E acho que é importante que a gente esquece e acha que só o ginecologista que tem que perguntar são sintomas
genitais, né? Urogenitais. Se está tendo ressecamento vaginal, se está tendo dispareunia, se está tendo infecções urinárias de repetição, alguma queixa sexual, que muitas vezes tu resolve com um tratamento tópico e não precisa fazer terapia hormonal, às vezes é uma questão só de adequar. E se você não se sente seguro, perguntou e tem a queixa, encaminha para o ginecologista, encaminha para alguém, mas não deixa de fazer a pergunta. Eu acho que a gente, como endócrino, tem que entender o que está acontecendo. Ou trata, ou maneja adequadamente se você está apto a isso, se sente seguro, se não, encaminha para algum colega que é possível fazer isso. Só um detalhe, a gente criou, né, há 2 anos atrás, a Associação Brasileira de Estudo de Medicina e Saúde Sexual, que a Carmita Ábido é a presidente, e é multidisciplinar justamente por isso, né? É endócrino, é psiquiatra, é urologista, ginecologista, psicólogo, fisioterapeuta, porque tem essas outras áreas que podem trabalhar. Então, a função sexual é muito ampla. E trabalhar com pessoas da saúde mental quando tem disfunção sexual, para o meu consultório, que eu tenho muitos pacientes com isso, é básico. É básico porque nem sempre o hormônio vai dar conta do recado. Então, claro que a gente está falando de uma endocrinologia geral, é o que o Marcelo falou, não consegue muito para frente, saiba pelo menos para quem encaminhar. Mas nós, em geral, somos o final de uma estrada. O endocrinologista já é o especialista. Então, a gente tem que saber o que fazer com aquele paciente. Então, é importante esse tipo de pergunta, sem sombra de dúvida, e gasto, eu acho que 1 minuto, Mônica, da anamnese, desde que coloque ela. Eu sempre falo, eu brinco, eu sempre vou numa coisa de perguntar como é que está a alimentação, o intestino, e eu já ponho a função sexual junto, como se fosse no mesmo pacote, para a coisa ficar mais leve na conversa. E cada um vai descobrir a sua forma de fazer isso de maneira mais adequada, né? Agradeço, mas a ideia realmente é dar uma ideia, ensinar o jovem como abordar, né? Porque fica dúvida e fica... Ele, quer dizer, ele e ela, né? Há um constrangimento, então... Mas daí é a experiência, né? Eu acho que é a experiência. Eu acho que todos nós não começamos na primeira consulta, quando eu saí do IED, a perguntar tudo de uma única vez. Não foi. A gente tem o que aprende enquanto da residência e tu vai te moldando, até porque os perfis das pessoas são diferentes, que é justamente o que o Marcelo falou. Para alguns, tu vai aprofundar as perguntas e outros se fecham, como uma ostra. Tu não tem que aprofundar, porque aí o paciente não volta. Não é nem questão de ser consulta privada ou sistema público. É a questão realmente de ter o vínculo, né? De ter o vínculo. É isso. Mas o que a gente Considerações vê no dia a dia, finais. Posso só falar mais uma coisa, Mônica? Claro. Não, só queria dizer assim, é que muitas vezes o que a gente vê na nossa prática, pelo menos na minha prática, no do Alexandre, que a gente trabalha junto, é que a grande maioria não é o constrangimento do paciente. Quando tu pergunta para o paciente, ele fala. O grande bloqueio é o constrangimento da pessoa que está perguntando, que a pessoa talvez não saiba lidar com a pergunta, não tenha esse costume, ou às vezes tem uma dificuldade. E a gente vê muito isso, a gente está falando aqui tratamento de endócrino feminino, andrologia, mas lembrando que o DEFAT tem a transgeneridade. A gente vê muito isso na questão de atender pacientes trans. As pessoas têm... O médico está com um bloqueio de perguntar e está com os seus preconceitos, as suas limitações, a gente tem que tirar isso. Se a gente chegar com esses bloqueios, tu nunca vai conseguir avaliar aquele paciente adequadamente. Sempre vai deixar alguma coisa solta. E aí o paciente vai procurar alguém que consiga fazer isso adequadamente para ele. Educar o médico. Considerações finais, o que vocês gostariam de colocar? Alexandre, Marcelo? Então, eu começo. Primeiro, agradecer pela oportunidade de estar falando desses 2 temas aqui com vocês. É uma honra, é um prazer, um carinho imenso pela Mônica Wolff, que eu estive com ela no IED, um carinho também pela Denise Momesso, e está compartilhando aqui com o Marcelo, e dizer isso, que é trabalho em equipe. Por mais que a gente tenha feito isso, algumas pessoas que trabalharam, é o trabalho em conjunto. Então, só vai dar certo. Eu vi vários comentários aqui do lado de revolta com as coisas que acontecem. Elas vão continuar acontecendo, elas sempre aconteceram. A questão é que hoje elas estão escancaradas com as redes sociais e as pessoas ficam muito revoltadas com isso. Mas temos que ser mais inteligentes que eles, que são todos organizados, estritamente estruturados. Vocês têm ideia de uma pessoa com 1 milhão de seguidores, ela tem assessoria jurídica. É isso que nós estamos falando. Então, precisamos nós ser tão inteligentes quanto e não ficar com raivinha, isso e aquilo, e fazer o que nos cabe. Denunciar quando é passível de uma denúncia e
aos poucos motivando agências fiscalizadoras, como a Anvisa, o próprio Conselho Federal de Medicina, a criar empecilhos para que esse tipo de má prática médica continue acontecendo. Obrigado e boa noite, Marcelo. Também queria agradecer, primeiro eu agradeço a Mônica, agradeço o convite da Denise, foi um prazer dividir com o Alexandre essas discussões, e talvez de questão final eu gostaria de dizer que a ideia é trazer um tema novo, um tema que talvez muitos não vão ver no consultório a curto prazo, mas vai aumentar isso gradativamente, a gente já vê esse aumento acontecendo, e vale como um alerta, né? Hipogonadismo masculino, que é o enfoque, tem diversas causas, diversas interferências, o eixo é sensível, e a gente tem focado muito em causas mais comuns, como relacionado à obesidade, diabetes, anabolizantes, e esquece outras coisas que podem fazer toda a diferença. Então, a partir de hoje, lembrem dos opioides como uma opção, lembrem da pergunta entre as medicações, e sempre que o paciente falar que usa ou tem alguma questão relacionada a isso, acenda uma luz do hipogonadismo para perguntar esses sintomas todos que essa abordagem de sexualidade que a gente falou, e se for necessário, dar seguimento da propedêutica específica e depois tratamento se for necessário. E agradeço mais uma vez. Quero agradecer imensamente você, Marcelo, Alexandre. A relação é de alguns dias, né? A gente se conhece há pouco. Quero convidar todos. O próximo vai ser no dia 9 de março, pela data de carnaval, se vai ter ou não sabemos, mas de qualquer maneira. E o nosso próximo tema vai ser doença hepática gordurosa. Esperamos que todos nos acompanhem na próxima. Muito obrigado, Alexandre, muito obrigado, Marcelo, foram maravilhosas palestras e com certeza vocês voltarão. Espero que aceitem o nosso próximo convite. Denise, obrigado. Edilon, muito obrigado e novamente muito obrigado ao Samaritano. Uma boa noite a todos. Boa noite, obrigadíssimo, excelente, gente. Obrigada. Obrigada a todo mundo que participou com a gente. Boa noite.